Bom dia, CFVs! Como vocês estão? A tia Dália espera que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos ver o restante daquela nossa história que a gente já tá vendo de Daniel e seus amigos. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu te perguntar assim, quem que você acha que canta muito bem? Vai vir alguém na sua cabeça, não vai? Ou alguém que toca muito bem? Alguém que desenha muito bem? Sempre tem aquelas pessoas que vêm na nossa memória, que a gente lembra quando a gente fala sobre essas coisas. Isso mostra que Deus ele deu um dom, um talento para cada um de nós. Cada um tem um dom diferente. E será que qual é o seu dom? E para que Deus deu esse dom pra gente? Será que é pra gente só descobrir e não fazer nada? Fica com essa pergunta na sua cabeça, porque é sobre isso que a gente vai ver hoje. Lembre que os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha enorme, cheio de fogo? Será que o rei Nabucodonosor, que era um rei que servia várias estátuas, depois disso, começou a servir a Deus também? Não, ele não começou. Certo dia, Nabucodonosor estava dormindo e ele teve um sonho de uma árvore enorme, enorme, enorme. Imagina quantas coisas poderiam ter nessa árvore. Poderia ter muitos frutos, muitos pássaros, muitas pessoas aqui embaixo conversando, aproveitando essa árvore tão bonita. E o sonho era lindo, mas de repente um anjo veio e cortou essa árvore e ficou assim. Os pássaros foram embora, as frutas foram embora, as pessoas foram embora, as folhas começaram a cair, os galhos também. Nabucodonosor acordou muito assustado e pediu para chamar todas as pessoas que tivesse lá, que desvendava sonhos, para descobrir o que significava esse sonho. Mas ninguém conseguiu descobrir, até que chamou Daniel. E Daniel ficou parado. Será que Daniel não sabia o que significava? Daniel sabia, mas era uma coisa muito ruim. Significava que aquele era o reinado do rei. O rei, ele tinha muitas coisas, assim como aquela árvore, mas ele ia ficar sem o seu reinado. Ele ia ficar como um animal no meio do mato. E Daniel falou: rei, se arrependa. Se você se arrepender, Deus pode mudar isso. E vocês acham que o que o rei fez? Não, o rei não fez isso. Ele não se arrependeu. Então, ele ficou nesse estado, olha só, igual um animal no mato, vivendo sozinho. Mas Deus também tinha falado que depois de um tempo ele voltaria para o seu reinado. E ele realmente voltou. Ele voltou falando que Deus era o único Deus verdadeiro e que deveria ser adorado. Mas infelizmente Nabucodonosor não passou isso para os outros reis que iam vir. E os outros reis foram reis muito malvados mesmo. Veio um rei que ele estava dando uma festa. E ele pegou as coisas da casa do Senhor para dar essa festa, só para ele se mostrar que ele tinha muitas coisas. E de repente uma mão, olha só isso, uma mão começou a escrever na parede. O rei ficou muito assustado e os seus convidados também ficaram assustadíssimos. E o rei ficou querendo saber o que significava. Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parzim. Que coisa mais estranha, não é? Então ele foi e chamou várias pessoas, mas ninguém conseguiu entender o que estava escrito na parede. Então chamou Daniel. E ele disse que daria vários presentes para ele descobrir. Presentes preciosos, olha que coisa boa! Mas Daniel não quis aceitar. E ele disse assim para o rei, que o rei já sabia de tudo que o Nabucodonosor, o outro rei, tinha feito. E mesmo assim, ele fez coisas erradas. Ele roubou as coisas da casa de Deus só para se mostrar para as outras pessoas. E que esse nome na parede significava: Deus mediu você e você não passou. Significa que Deus foi ver o que ele tinha feito e ele estava fazendo coisas que não agradavam a Deus.
e que por isso ele perderia o reinado. Naquela mesma noite, olha o que estava escrito na parede, olha isso. E Daniel falando para ele: e naquela mesma noite entrou um rei lá no palácio, invadiu e tirou o rei e toda a sua família do reinado. Isso mostra pra gente o quê? Daniel, ele tinha o dom de falar o que significava aquilo que a pessoa estava sonhando. E os reis tinham dom? Tinha. Eles tinham o dom de governar todo o palácio. Daniel usou o seu dom para quê? Para servir a Deus e as pessoas. E os reis? Só para eles mesmos, para eles ficarem mais ricos, para eles ficarem melhores. E eles não reconheciam que eles precisavam depender de Deus, confiar em Deus. Então, nós, assim como Daniel e esses reis tinham dons, nós também temos. Precisamos descobrir quais são os nossos dons. E para que a gente vai usar eles? Para servir a Deus e as pessoas. Tem um versículo da palavra de Deus em Salmos 102, que diz assim: servir ao Senhor com alegria. Nós devemos servir ao Senhor com os nossos dons, ajudar as pessoas com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, igual o Daniel fez, e não igual os reis fizeram, guardar o seu dom só para você e não ajudar ninguém, nem servir o Senhor com alegria. Então, que você descubra qual é o seu dom e use para servir ao Senhor, e realmente com muita alegria no coração. E a história de Daniel acaba aqui? Não acaba. Na semana que vem, a gente vai ver mais sobre o que aconteceu nessa história. Tchau, gente. Deus abençoe.